Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos a mais uma aula e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre os erros na interpolação e um pouquinho também sobre a interpolação inversa. Nós já trabalhamos em aulas passadas um pouquinho sobre as informações iniciais sobre o estudo da interpolação. Então eu trouxe para vocês a motivação de se trabalhar com isso. Trouxe também o conceito, trouxe uma interpretação geométrica, né, através de uma representação gráfica. E, além disso, nós já trabalhamos com um importante teorema, né, dentro do estudo da interpolação. Além disso, eu comentei com vocês sobre algumas formas de se obter polinômios interpoladores. Então, eu falei para vocês sobre a resolução de sistemas lineares, né, que pode ser utilizada para a obtenção desse polinômio interpolador. Falei também sobre duas formas, a chamada forma de Lagrange e a forma de Newton. Então, em outros momentos assíncronos, né, em outra videoaula, eu já trouxe a teoria por trás do estudo da interpolação e nós já fizemos também um momento síncrono, onde a gente resolveu alguns exemplos, né, demonstrou um teorema. Então, a gente segue mais ou menos nessa linha na aula de hoje. Então, eu vou trazer para vocês aqui de maneira bem rápida a teoria por trás dos erros, né, que podem acontecer na interpolação e, além disso, a teoria acerca da interpolação inversa. E aí depois, quando nós estivermos na nossa aula síncrona, a gente faz alguns exercícios sobre isso. Tudo bem? Então, gente, nós temos aqui o seguinte. Como eu já falei para vocês, né? Os tópicos da aula de hoje são erros na interpolação e interpolação inversa. Maravilha. Bom, gente, já havia comentado com vocês que quando nós temos uma função, né, considerada um pouquinho complicada, o que a gente pode fazer é substituir essa função por uma outra, né? No caso que a gente está trabalhando é a substituição por um polinômio. E, além disso, o que pode acontecer também é quando nós temos um conjunto de pontos, né? Um conjunto de dados tabelados, e aí o que nós queremos é, por exemplo, estimar um valor que não está ali na tabela, mas que está entre os valores apresentados. Então, para isso, gente, o que nós estamos fazendo é uma aproximação dessa nossa função original, dessa f de x, por um polinômio interpolador de grau n. Só que, a partir do momento que nós fazemos essa aproximação de uma determinada função f de x por um polinômio interpolador de grau n, o que acontece é que o próprio nome diz, né? A gente está fazendo uma aproximação. Então, nesse caso, a gente acaba cometendo um erro. Então, esse erro comum, né, ao que já estudamos no cálculo numérico, né, desde a primeira unidade, eu sempre falei para vocês da importância de se estudar o erro, né, o estudo dos erros, a influência dos erros. Aqui também a gente vai trabalhar com isso. Então, cometemos esse erro denotado por esse ENX, tal que o seu valor estimado ele é dado por EN de x igual a f de x menos PNX. O valor absoluto. Vocês podem perceber aqui que a gente está fazendo uma diferença entre a função original e o polinômio interpolador, certo? Então, quando a gente faz essa diferença, a gente vai obter o erro que a gente cometeu ali naquele problema. Ao se estudar esses erros, a gente pode pensar numa seguinte situação. Vamos ver esse exemplo aqui a seguir, só para a gente analisar um pouquinho sobre essa parte do erro. Vamos considerar duas funções, aqui chamadas de f1 de x e f2 de x, e elas se encontram nos nós P0 e P1. Elas estão apresentadas aqui, ó. Então, nós temos aqui essa curvinha aqui de cima, é a nossa f1 de x, e essa curvinha de baixo aqui é a nossa f2 de x. Beleza. O que foi informado é que elas se encontram, né, nesse P0 e nesse P1. Esse P0, vocês podem perceber
que a gente tem aqui como coordenadas, né, x0 e f de x0, né? E esse x1, a gente tem o x1 aqui e o f de x1. E aí, gente, o que acontece é que nós sabemos, então, que na f1 e na f2, esses nós, né, como está falando aqui anteriormente, essas funções se encontram nesses nós. Então, aqui vocês podem perceber que a gente vai ter o x0, então a gente vai ter o f1 de x0 igual ao f2 de x0. No x1, a gente vai ter o f1 de x1 e o f2 de x1. Então, x0 e x1, esses nós, aplicados tanto para a primeira função quanto para a segunda. Aí, o que foi feito aqui foi obter um polinômio interpolador P1 de x, uma reta, né, um polinômio de grau 1, para ajustar ambas as funções. Então, essas duas funções, elas se, né, encontram nesses pontos, P0 e P1, nesses nós de interpolação. E aí, a gente usou esses nós para obter um polinômio de grau 1, né? Esse polinômio de grau 1 para ajustar essas duas funções. Então, a gente tem aqui, ó, essa P1 de x aqui, representando o quê? O ajuste dessas duas funções. Então, essas duas funções, elas poderiam ser substituídas por esse polinômio de grau 1. Mas qual o motivo de se colocar isso aqui? É para mostrar para vocês o seguinte, que o que acaba acontecendo é que, dependendo das funções que você esteja trabalhando, o polinômio que você utiliza para ajustar essas funções, você pode ter um erro menor ou um erro maior, né? Como é o caso que acontece aqui, olha. Vocês podem perceber que aqui a gente tem essa função, esse polinômio P1 de x. Em relação à função f2, vocês podem perceber que ele está mais próximo, né, que a f2 do que a f1. A f1, você pode perceber que ela tem uma concavidade maior aqui. Então, ela acaba se distanciando um pouco mais desse polinômio de grau 1. Aí, o que a gente pode pensar a partir disso? Que o erro cometido na função f1 é maior que o erro cometido na f2. A gente pode perceber isso aqui, né? A f1 está aqui, ó, vocês podem perceber que está mais distante, da f2 está mais próximo. Então, quer dizer, o erro cometido na f1, ele é maior que o erro cometido na f2. Então, o erro P1, 1x, então esse aqui é o erro 1 da função f1, né? É igual a f1 menos o P1 de x, então a gente está fazendo a diferença entre a função f1 e o polinômio interpolador de grau 1, e está falando que ele é maior, né, como eu já destaquei, do que o erro da função 2, né? Então, por isso aqui é 1, 2, que é o erro do polinômio interpolador de grau 1 associado à função 2, que é igual a f2 de x menos o P1 de x. Para todo x pertencente a x0 e x1, né? Então, quer dizer, dentro ali daqueles aqueles nós de interpolação. Então, gente, nesse caso, o que a gente pode dizer é que, nesse caso, dependendo da concavidade das curvas, a gente pode analisar o erro. Então, a gente pode analisar esse erro em termos, vamos lembrar lá do cálculo 1, né? Quando a gente fala sobre concavidade de uma determinada curva, a concavidade está associada à segunda derivada da função. Então, o que nós podemos observar é que o erro, neste caso, ele vai depender da concavidade das curvas, ou seja, do f1, duas linhas de x, e do f2, duas linhas de x. Então, aqui só mostrando, teoricamente, o que pode acontecer nesse estudo dos erros. Maravilha, gente? Bom, e aí nós temos também condições de analisar limitantes para o erro. Como assim? Né? Então, você tem uma determinada função, você vai ter um polinômio interpolador para essa função, e aí você pode fazer uma estimativa para o erro. Então, você pode estimar ali um limitante para esse erro. Como que você vai fazer isso? Então, a gente já sabe que o erro em nx, ele é dado por f de x menos pn de x, estudo em valor absoluto, né? E aí, a gente pode dizer que esse erro, ele vai ser menor ou igual, então ele vai ser limitado a módulo de x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos xn, vezes n índice n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Então, essa fórmula aqui, ó, ela permite que a gente encontre um limitante para esse erro.
Mas quem que é esse cara aqui, ó? Quem que é esse mn mais 1? Esse mn mais 1, ele é igual ao máximo do módulo do fn mais 1x com x pertencente a i, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que isso significa? Isso significa que a gente vai analisar, né, o intervalo que esse x está, né, os nós ali de interpolação, e aqui a gente vai calcular o módulo da derivada de ordem n mais 1 de x. Então, dependendo do grau do polinômio interpolador que você está utilizando, vai ser a derivada que você vai ter que calcular aqui. Então, obviamente, quanto maior o grau do polinômio, mais complicadinho, entre aspas, vai ficar para você resolver, né? Porque aí vai ter uma derivada de ordem maior para você calcular. Beleza? Outra coisa importante é que, se os pontos forem igualmente espaçados, ou seja, x1 menos x0 igual a x2 menos x1 igual a x3 menos x2, igual a xn menos 1 for igual a h, então, quer dizer, imagina que você tem lá uma tabela de pontos, e aí você tem 0, 2, 4, 6, 8, 10 valores para x. Vocês podem perceber que o espaçamento ali entre um x e o outro, né, entre esses nós, é de 2. Então, está indo de 2 em 2. Então, quer dizer, eles são igualmente espaçados. Então, nesse caso, o h seria igual a 2. Quando isso acontece, você consegue obter o limitante para o erro através dessa fórmula aqui, ó. O módulo de f de x menos p de x, o erro, né? Ele vai ser menor do que h elevado a n mais 1. O h é esse espaçamento, né? De quantos em quantos você está indo. Vezes o mn mais 1. Mn mais 1 a gente já viu aqui o que ele é. Dividido por 4 vezes n mais 1. Então, quer dizer, aqui é questão de você analisar a tabela de pontos, analisar os valores que você tem. Desses valores, anota tudo direitinho aí, aplicar na fórmula para você obter esse limitante para o erro, tá? Mas ali, você pode perceber que você precisa da função. Então, para o limitante do erro, você vai precisar da função original. Mas, e se você não tiver essa função? E se essa função for dada apenas na forma de uma tabela? Como que você consegue obter uma estimativa para o erro? Tem jeito. Você pode fazer o seguinte. Se a função f de x é dada na forma de tabela, o valor absoluto do erro, nosso n de x, ele só pode ser estimado. Você não vai ter um limitante, mas você vai ter uma estimativa para ele. Isso porque, nesse caso, não vai ser possível obter o mn mais 1. A gente viu que esse mn mais 1 ele está associado à derivada, né, da função. Então, se você não tem a função, se você tem os valores tabelados, você vai poder estimar esse erro. Aí, nesse caso, a estimativa é dada por nx, né, aproximadamente, o módulo de x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2, até vezes x menos xn, vezes o máximo do módulo das diferenças divididas de ordem n mais 1. Então, aqui vai ser importante aquilo que a gente viu na última aula sobre a tabela de diferenças divididas. Você vai precisar daquela tabela para você estimar esse erro, tudo bem? Mas aí, olha o que mais que você vai precisar. Você vai precisar dos nós de interpolação, né? x0, x1, x2 até xn. Você vai conhecer uma tabela de pontos. Você vai construir a tabela, porque você vai ter o x, você vai ter o f de x, você constrói a tabela de diferenças divididas, substitui na fórmula, né? E aqui você vai analisar na tua tabela de diferenças divididas qual que é o máximo do módulo da diferença dividida de ordem n mais 1. Então, você vai lá na tabela, na ordem n mais 1, então imagine que seja um polinômio de grau 2. Aí você vai lá na coluna da ordem n mais 1, ou seja, 2 mais 1, ordem 3, e aí você vai pegar o valor máximo, né, em módulo dessa diferença dividida. Beleza? Substitui, você encontra uma estimativa para o erro. Beleza? Bom, esse era um ponto que eu queria apresentar para vocês. Então, eu peço para vocês anotarem. E na próxima aula, na aula síncrona, né, a gente vai fazer alguns exercícios para pôr em prática isso aqui. Tá? Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui também para vocês é a parte da interpolação inversa. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem
essa tabela de pontos. Então, você tem o x, o f de x, né? Então, você tem uns nós aqui, x0, x1, x2, x3 até xn. Então, quer dizer, você tem n mais 1 pontos. E, obviamente, você vai ter os f de x associados. Então, você vai ter o f de x0, o f de x1, o f de x2, o f de x3 até o f de xn. Qual que é o problema da interpolação inversa? O problema da interpolação inversa consiste no seguinte: dado um y pertencente a esse f de x0 até f de xn, obter o x, né, x barra, tal que f de x barra é igual a esse y barra. Então, quer dizer, é um problema inverso ao que a gente está acostumado. Por quê? Normalmente, o que nós temos no problema da interpolação é uma tabela com pontos, né? E aí você tem o x e o f de x. E aí, esses x, que são os nossos nós, então a gente tem valores lá de x0 até xn, especificados numa tabela de pontos, né? Mas imagina que tem um ponto que não está especificado ali na tabela entre esses valores, e aí você deseja estimar o f daquele x. Mas agora aqui é o contrário. Agora você conhece o f e você deseja fazer uma estimativa do x. Então, o problema é inverso, tá bom? Como que a gente pode resolver isso? Primeira coisa, você pode obter normalmente, da forma que você está acostumado, né? Um Pn de x, que interpola f de x em x0, x1, x2 até xn, né, nos nós. E em seguida, depois que você tiver esse polinômio, você pode encontrar o x barra tal que o Pn de x barra é igual ao y barra, né? Então, quer dizer, você vai ter o teu polinômio interpolador, você deseja obter quem que é o teu x barra, tomando como referência um y barra que você tem. Mas aí, substitui lá no polinômio que você consegue encontrar quem que é esse x barra, beleza? Sabendo que você já tem o teu y barra. Essa é uma forma. Aí já é um problema direto, né? Porque você vai obter o polinômio da forma que você está acostumado, você só vai substituir, ao invés de ser ali a obtenção do y, você vai querer obter o x. Mas tem também a possibilidade de você fazer o seguinte: trabalhar com a interpolação inversa. Então, se f, a função, for invertível no intervalo contendo esse y barra, nós vamos fazer a interpolação de x igual a f a menos 1 de y, que é igual a g de y. O problema aqui é obter esse x barra, tal que o f de x barra igual a y barra. Seja facilmente resolvido. Se for obtido um polinômio, agora, ao invés de ser um Pn de x, a gente vai fazer o inverso. A gente vai obter um Pn y que interpola esse g de y igual a f a menos 1 de y. Só que agora, ao invés dos nossos nós ser x0, x1, x2 até xn, n mais 1 ponto, agora a gente vai ter, ao invés dos x, a gente vai ter como nós esses y. y0, y2, y1, y2, enfim, até yn. Então, para isso, basta considerar, né, o problema inverso. Então, a gente vai considerar x como uma função de y e aplicar um método de interpolação. Então, x igual a f menos 1 de y, que é igual a g de y, que é aproximadamente um Pn de y. Então, aqui, ao invés de você encontrar um Pn de x, você vai obter um Pn de y e já substitui direto para obter esse valor que você deseja obter. Aí, gente, lá na nossa aula síncrona, a gente vai fazer alguns exemplos sobre isso e mostrar a importância de se utilizar essa interpolação inversa, ao invés do primeiro caso, né, que também dá para ser obtido, só que aí a gente vai ter, naquele primeiro caso, alguns probleminhas na obtenção da estimativa de erro, que nesse segundo caso a gente não vai ter. Mas aí a gente vai analisar em detalhes na nossa próxima aula, beleza? E na nossa aula síncrona, a gente faz mais alguns exemplos, mais alguns exercícios. Bom, era mais ou menos isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. É uma teoria bem rápida, né? Mais para vocês anotarem aí, entenderem mais ou menos esse funcionamento. Por quê? Porque agora o que nós vamos fazer é colocar isso em prática. Então, lá na nossa aula síncrona, a gente vai ter um momento de resolver diversos exemplos, diversos exercícios, um momento de vocês trazerem os apontamentos, né, as dúvidas de vocês, e aí a gente encerra mais essa unidade, beleza? Vai ter outras coisinhas também que depois eu vou colocar como algumas sugestões, né, para leitura, sugestões de exercício, mas aí a gente pode ir conversando junto e trabalhando junto com isso. Beleza, gente?
Muito obrigado mais uma vez, viu, pela atenção de vocês, pela participação. E vamos que vamos, turma. Um abração para vocês. Até mais.